O ministro da Economia, Paulo Guedes, nega qualquer irregularidade ao manter uma offshore aberta em um paraíso fiscal e diz que o caso já foi analisado pela Comissão de Ética Pública. Segundo a série de reportagens Pandora Papers, a Dreadnought International foi criada em 2014 e acumula um patrimônio de 9 milhões e meio de dólares. Dreadnought é o nome da empresa do Paulo Guedes, tá? Que está nesse paraíso fiscal. 9 milhões e meio de dólares, o equivalente a 50 milhões de reais. Foi a grana aportada nessa empresa. A offshore está localizada nas Ilhas Virgens Britânicas, recebeu o último aporte em 2015. Desde então, ela não é movimentada. A abertura de contas no exterior, ela não é ilegal, desde que o saldo seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. Mas, no caso de servidores públicos, há ainda outras normas. O artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras passíveis de serem afetadas por políticas governamentais sobre as quais a autoridade tenha informações privilegiadas em razão do cargo ou função. Assim que assumiu o Ministério da Economia, Paulo Guedes informou à Comissão de Ética que era um dos controladores da companhia e, em julgamento realizado em julho deste ano, o órgão não viu ilegalidade e arquivou o caso. Mesmo assim, parlamentares da oposição dizem que vão acionar o Ministério Público Federal para investigar essas revelações e pretendem convocar Paulo Guedes e Campos Neto, sobre quem a gente vai falar na sequência, para que os dois deem explicações na Câmara dos Deputados. Onde é que está o suposto conflito de interesses? No fato de que Paulo Guedes comanda as políticas públicas econômicas no Brasil e de que essas políticas têm levado o dólar a limites que seriam inimagináveis até poucos anos atrás. Quando Paulo Guedes fez esse aporte, o valor equivalia a menos de 20 milhões de reais. E foi mais ou menos naquela época em que o ministro da Economia começou a adotar um discurso de que um dólar cada vez mais alto, sem limite, sem teto, seria interessante para o Brasil devido às nossas exportações. Estão lembrados do discurso da empregada doméstica que não tinha nada que ir para a Disney, que visitasse lá a terra do Roberto Carlos, Cachoeiro do Itapemirim? O tio Rei, Reinaldo Azevedo, estava falando exatamente sobre isso agora há pouco. Guedes não tinha um discurso pró-dólar alto, pelo contrário, dizia que precisaria de muita incompetência para que a moeda americana chegasse aos R$5. Hoje ela já está namorando com R$5,50 e Paulo Guedes adotou um discurso de que o dólar cada vez mais alto é cada vez mais interessante para o Brasil. Só que indiretamente, e aí a pergunta que os parlamentares se fazem se diretamente, na verdade, isso interessa muito a ele, porque hoje aqueles menos de 20 milhões de reais já valem 51 milhões de reais. Então, com a alta do dólar aqui no Brasil, que acarreta também na alta da inflação, no alto valor dos alimentos, da carne, da gasolina e de outros insumos, Paulo Guedes tornou-se um multimilionário. Daí a desconfiança. Mas não só ele, né, Sheila? Não só ele, além de Paulo Guedes, outro integrante também do governo aparece no Pandora Papers, é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também nega qualquer irregularidade. Ele aparece como controlador da Core Assets SA, uma offshore localizada no Panamá, outro paraíso fiscal situado na América Central. A empresa foi criada em 2004. Com um capital de 1 milhão e 100 mil dólares, o equivalente a 5 milhões e meio de reais, e aí foi fechada em outubro do ano passado. Em nota, Roberto Campos Neto afirmou que a offshore foi declarada à Receita Federal e constituída há mais de 14 anos, com rendimentos obtidos no mercado financeiro. E assim como no caso de Paulo Guedes, a Core Assets não recebeu aportes nos últimos anos. Só queria acrescentar dois aspectos, né, Megali e Carla? Essa possibilidade aí de conflito de interesses pode ser melhor apurada, pode ser identificada eventualmente quando se observar a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo ao Congresso Nacional. Pode ser um exemplo, se quiser olhar um pouco mais a fundo e se houver investigação nesse sentido, um exemplo de conflito de interesse. Houve a sugestão ali da Receita Federal de que o projeto original da reforma tivesse taxação de ganhos de capital no exterior. E essa ideia
acabou sendo derrubada. Foi derrubada pelo Congresso, mas sob aplausos do Ministério da Economia, com a anuência do Ministério da Economia. Tem um outro item ali da reforma, quando você vai ler o projeto da reforma tributária, que reduz drasticamente a taxação sobre a repatriação de recursos. Veja, são só 2 recortes ali da reforma do imposto de renda, em que poderiam ser lidos aspectos como conflito de interesses envolvendo o ministro da Economia. Agora, de todo modo, a gente lembra aí que a Comissão de Ética Pública avaliou os casos do ministro Paulo Guedes e não considerou nenhuma ilegalidade. Agora, desde o início da gestão Bolsonaro, a comissão vem sendo alvo de críticas muito duras sobre a possibilidade de ser leniente, né, com muitos desses casos. Em maio, junho do ano passado, algo assim, um dos conselheiros ali da comissão, ele chegou a dar uma entrevista, ele pediu demissão, deu uma entrevista, divulgou uma carta com fortes críticas à comissão, diz que não entrou naquela comissão para bater palma para governante indecente ou perseguir desafetos do governo. Ele falou isso nessa carta, né? Colocando em dúvida, é claro, também o trabalho da Comissão de Ética Pública.